Olá, hoje é dia de falarmos sobre as camisas das seleções para a Copa do Mundo do Catar de 2022. E tem algumas camisas belíssimas e outras nem tanto, né? Então, para ajudar com o meu trabalho, eu já peço o seu like e a sua inscrição no canal, hein? Estamos chegando a 555 inscritos. E já gostaria de agradecer a você que já apoia o canal CDF e acompanha os meus vídeos. Então, sem mais enrolações, vamos aos uniformes das seleções para a Copa do Mundo. E como bônus, conheceremos também os grupos das seleções, porque no grupo A da Copa do Mundo teremos Catar, Equador, Senegal e Holanda. E para iniciarmos, começaremos com o uniforme da seleção anfitriã da Copa do Mundo, da seleção do Catar, né? E convenhamos que é um ótimo uniforme para colecionadores, até porque a seleção Qatari participará do Mundial pela primeira vez em sua história. Então o uniforme do Catar seria uma ótima aquisição para sua coleção. Destacar que a fornecedora do material esportivo do Catar é a Nike. E aí, você achou bonito? Diferente o uniforme do Catar? Deixe nos comentários. Vamos seguir para mais uma seleção do grupo, que é o uniforme da seleção do Equador. A fornecedora da Latri, ou Seleção do Equador, a Marathon, lançou os uniformes para a Copa do Mundo do Catar e realmente ficaram muito bonitos. No tom de amarelo, branco e azul, os uniformes ficaram diferenciados, hein? E pra mim, esse no tom de azul ficou simplesmente magnífico. Mais uma fornecedora que acertou no tom da camisa foi a Puma, que fez o uniforme de Senegal na Copa do Mundo e sem dúvida ficou muito bonito. Tanto o verde quanto o branco chamaram muita atenção. E agora vamos falar da laranja mecânica. Para mim, a decepção do grupo, porque a Nike, que mandou bem no uniforme Qatari, não caprichou tanto assim no uniforme holandês, né? Que é conhecido como um dos mais belos do futebol mundial. Diferente do segundo uniforme da Holanda, que ficou belíssimo, em tom de azul, né? Mas aqui o foco é o uniforme principal, e eles fizeram um laranja em tom de metálico, né, galera? Com o uniforme holandês, e convenhamos, não ficou muito atrativo. E chegamos ao grupo B com novidades, porque Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales fecham um grupo B e seus uniformes já foram lançados. Já vamos iniciar com o da seleção inglesa, né? Porque Harry Kane apresenta o uniforme, assim como Phil Foden no uniforme vermelho, o segundo da camisa inglesa. E aí, pra você, qual dos dois é o mais bonito da seleção inglesa? Sem dúvida, um dos uniformes mais bonitos dessa Copa, hein? A seleção inglesa e a Nike acertaram na composição dos dois uniformes. A Nike acertando em mais um uniforme do Mundial do Catar. E vamos falar de mais uma seleção que escolheu o vermelho e branco como destaque. É a seleção do Irã, que usará esses uniformes na Copa do Mundo, feita pela empresa de material esportivo, a Majid. E a Nike não para e lançou também o uniforme dos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Um uniforme branco em tom de azul e vermelho e outro completamente azul em tons escuros. E aí, o que você acha? Qual que você gostou mais? E vamos ao uniforme do País de Gales, lançado pela Adidas em tons de vermelho e branco. E aí, qual você escolheria? E vamos para o grupo C, porque teremos Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. E vamos iniciar com o uniforme da seleção argentina, lançado pela Adidas nas cores tradicionais, hein? E aí, o uniforme da Argentina sempre foi bonito, né? E para a Copa do Catar não poderia ser diferente. E ainda temos de quebra esse uniforme roxo aí, hein? Esse aí eu já não curti tanto. Agora vamos ao uniforme da Arábia Saudita, em tons de verde e branco. E vale destacar também que o uniforme da Arábia Saudita é patrocinado pela Nike. E a Nike costuma acertar nos uniformes, né? Assim como a Nike produziu também um uniforme da seleção da Polônia e ficou bonito, né? No tom de vermelho e branco, o que é bem tradicional. E vamos seguir com a nossa lista em relação aos uniformes das seleções para a Copa do Mundo, porque o México também lançou o seu uniforme, feito pela Adidas, e o uniforme mexicano vem no tom de verde e branco, galera. Bem tradicional também, não mudou muitas coisas, porém podemos colocar o uniforme mexicano naquela prateleira dos uniformes medianos. Chegamos ao grupo D para falarmos dos uniformes da França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. E vamos iniciar com o uniforme da seleção campeã de 2018, a França, que tem como kit o azul e o branco tradicional, né? Os Le Bleu vêm com tudo para a Copa do Mundo do Catar de 2022 e o uniforme ficou muito bonito, né? A Nike acertou mais uma vez em deixar o uniforme clássico,
E agora vamos falar da Hummel, que é patrocinadora da Dinamarca. E ela vem com esse modelo de camisa, né? Porém, em protesto à Copa do Mundo no Catar, a Hummel fez uma camisa especial para a Dinamarca, com o logo da mesma cor da camisa. Então, dificilmente, quando você estiver assistindo pela televisão, você conseguirá ver o nome da seleção dinamarquesa e do patrocinador. E as camisas da seleção australiana vêm novamente patrocinada pela Nike. E vem no tom de amarelo, né? Lembra muito a seleção brasileira. E a segunda camisa num tom esverdeado. E aí, curtiu? E a Tunísia chega à Copa do Mundo patrocinada pela Capa. E adivinha o uniforme dela? Vermelho e branco, né? E aí, você curtiu os uniformes do grupo D da Copa do Mundo? E caso você não tenha conhecimento de alguns jogadores e seleções que estão classificadas para a Copa do Mundo, o canal CDF estará deixando um card no final da tela mostrando os principais jogadores e os grupos das seleções. Chegamos ao grupo E para falarmos de Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. E vamos falar da Adidas, que lançou a camisa da seleção espanhola e vem nos tons de vermelho e azul. E eu particularmente gosto da cor vermelha, porém nesse caso aqui o tom de azul da seleção espanhola ficou muito bonito. A Adidas também lançou o uniforme da seleção alemã nos tons de preto e branco e esse tom vermelho e preto aí, galera, ficou muito legal, hein? E eu posso dizer, né, esse uniforme da Alemanha está entre um dos mais bonitos da Copa do Mundo do Catar de 2022, hein? E o Thomas Müller mais uma vez estará na Copa e deve dar muito trabalho, assim como toda a seleção alemã. Assim como a Costa Rica, né, que vem com esse uniforme no tom de vermelho e no tom de branco, com detalhes da manga em azul. A New Balance provou que a simplicidade também pode chegar à perfeição. E agora vamos ao uniforme mais criativo da Copa do Mundo do Catar, que é o da seleção japonesa, né? Inspirados nos mangás japoneses, o uniforme vem com desenhos dos mangás, galera, e sem dúvida é um dos uniformes mais chamativos do Mundial. E como eu já falei em alguns uniformes para colecionar, esse deve estar na lista dos melhores e dos favoritos para todos os colecionadores. E vamos falar do grupo F, que teremos Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. E o primeiro uniforme a ser destacado é da seleção da Bélgica, nos tons de vermelho e preto, e o outro uniforme em branco, e esse aí todo colorido, hein? Muito chamativo. Assim como a Nike vacilou em alguns uniformes, a Adidas vacilou nesse aqui da seleção belga, hein? Parece mais retalhos de camisa. E vamos para a próxima camisa, que é da Puma, patrocinando a seleção do Marrocos. E olha o uniforme do Marrocos, né? Vermelho e no tom de branco. Os dois uniformes ficaram bem bonitos. Nosso próximo uniforme é da seleção da Croácia, né? Parece que ficou faltando algumas peças do tabuleiro, hein? Eu particularmente não gostei, eu preferia que eles tivessem completado todo o uniforme croata. E aí, qual é a sua favorita? Deixe nos comentários, até porque o uniforme azul ainda dá para considerar, eu acho, mais pelas cores e não pelo desenho do uniforme. A Nike também não ousou muito no uniforme do Canadá, né? Manteve o vermelho e o tom de branco no uniforme. E aí, o que você achou do uniforme canadense? Deixe nos comentários e vamos seguir para o grupo da seleção brasileira, o grupo G, que teremos Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia. Vamos iniciar com o uniforme da seleção canarinho, né? Que pra mim é um dos mais bonitos dos últimos tempos e dos últimos mundiais. Principalmente esse tom de azul com detalhe de onça na manga da camisa. E aí, qual é a sua opinião em relação ao uniforme da seleção brasileira? Deixe nos comentários o que você acha e eu estarei deixando um card no final da tela justamente com o uniforme da amarelinha. O próximo uniforme da nossa lista é da seleção da Sérvia, no tom de vermelho e branco, né? Mantendo as cores tradicionais do Mundial do Catar de 2022. O próximo uniforme da nossa lista é da seleção da Suíça, né? No tom de branco e vermelho também, né? E o tom de vermelho e branco é muito usado pelas seleções. E não é por nada não, né? É um dos uniformes mais bonitos da Copa do Mundo. Mas se eu tivesse que escolher, né? Obviamente que a nossa amarelinha estaria na frente, assim como o da seleção de Camarões, né? No tom de verde principalmente e branco. O uniforme de Camarões também se destaca dos demais. A fornecedora que fez a camisa de Camarões foi a Le Code Sportive. Vamos ao grupo H com Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. E vamos iniciar com o uniforme da seleção portuguesa, que a Nike estragou geral, né? É um dos piores uniformes que eu já vi na história de Portugal.
E é uma tristeza para mim ver que Cristiano Ronaldo vestirá esse uniforme na sua última Copa do Mundo. Após esse uniforme bizarro de Portugal feito pela Nike, vamos para o uniforme da Puma, que é maravilhoso, da seleção uruguaia. Simplesmente recordando o ano que a seleção uruguaia foi campeã do mundo, do uniforme de 1950. E aí, qual você gostou mais, do azul ou do branco? Deixe nos comentários. Mas o uniforme que é grande destaque na Copa do Mundo é da seleção da Coreia do Sul. E esse laranja aí ficou mais bonito do que da laranja mecânica, hein? A Nike caprichou, diferentemente da própria seleção holandesa. E para exemplificar essa obra de arte que é o primeiro uniforme da Coreia do Sul, nós podemos ver as tintas do primeiro no segundo uniforme. Ou será que isso seria apenas coincidência, hein? E vamos falar da Puma, que acertou mais uma vez nos tons dos uniformes das seleções africanas, dessa vez da seleção de Gana, né? Que teve o seu uniforme em tons de branco e vermelho. E aí, curtiu? E agora eu já te pergunto, a você recordar e puxar pela memória, qual é o uniforme mais bonito da Copa do Mundo do Catar de 2022, hein? Deixe nos comentários. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Yeah.